de santos, esta é minha vontade, ser de santos, é o que eu mais quero, ser de santos, esta é minha vontade, ser de santos. Olá, irmãos e irmãs, bom dia com o Santo do Dia. Hoje nós somos convidados a conhecer uma grande mulher, Santa Joana Francisca de Chantal. Mulher forte, destemida, um exemplo para todos nós. Santa Joana nasceu em 23 de janeiro de 1572, em Dijon, na França. Seu nome de batismo era Giovanna. E já muito jovem passou por grandes tribulações. Perdeu sua mãe e passou a ser educada por seu pai. E como era o costume da época, ela casou-se muito jovem, casou-se aos 20 anos com Cristóvão II, barão de Chantal. Em sua terra, ela era conhecida como a Dama Perfeita, devido aos seus esforços na administração da propriedade de seu marido e aos cuidados e atenção dedicado ao seu esposo. Com seu esposo ela teve 6 filhos, dos quais 2 faleceram logo após o nascimento. Giovanna era uma mulher doce, serena e afável, amada tanto pela sua família como também pelos seus criados. Vejam, ela era uma mulher forte e destemida, e com um coração de bondade extremo. Quando seu marido Cristóvão se ausentava do castelo para cumprir seus deveres na corte, Giovanna abandonava suas roupas elegantes e se dedicava aos pobres, oferecendo-lhe não apenas dinheiro, mas também seu próprio serviço. Sua caridade se tornou mais evidente durante a fome que atingiu a sua região, no inverno entre 1600 e 1601. Mas aí sua vida teve uma reviravolta, quando seu marido morreu tragicamente em uma caça. Aos 29 anos, ela se viu viúva e mãe de 4 filhos, sendo que o mais velho estava apenas com 5 anos e o mais novo com alguns dias. Mesmo nesse período de luto e de dor, ela nutria o grande desejo de se consagrar-se inteiramente a Cristo, mas suas responsabilidades familiares não lhe permitiam fazer uma escolha de vida tão drástica naquele momento. Enquanto esperava discernir entre a vontade de Deus, Giovanna dedicou-se à família, aos filhos e à administração da casa do barão, seu sogro, e à oração. Ela era uma mulher de muita oração. Mas ela, na casa do sogro, também conheceu muitas dificuldades. Enfrentou opressão e foi neste período que seu nome começou a ser conhecido por sua caridade. Ela deixou de ser chamada de Dama Perfeita para ser conhecida como Nossa Boa Senhora. Era assim que os pobres e os empregados a chamavam.
mas ela era forte e não desistia. Mas teve também dificuldade em encontrar seu guia espiritual, alguém que a compreendesse e conseguisse ler sua alma. Porém, sua vida de devoção e piedade continuaram inabalável. Foi então que ela conheceu o bispo São Francisco de Sales, cuja fama estava se espalhando cada vez mais em Savoia e em toda a França. O primeiro encontro entre Giovanna e o bispo Francisco de Sales ocorreu em março de 1604, e foi aí que estabeleceu-se uma relação fraterna e espiritual extraordinária entre eles. A direção espiritual de São Francisco de Sales se realizava sobretudo por meio de correspondência, e o Giovanna encontrou nele o guia que buscava para a sua vida. Em 1610, ela assinou um documento abrindo mão de todos os seus bens para seus filhos. E assim, ela ingressou na ordem pequena e humilde Casa da Galeria, o berço da ordem de visitação. Giovanna, apesar de sua decisão, ela continuou sendo mãe amorosa para seus filhos, que sempre o amou com profunda ternura. Ela enfrentou muitas provações, como a morte dos seus entes queridos, mas sua fama de caridade e santidade só crescia, e ela se tornou uma peregrina pelas ruas da França, fundando muitas casas de visitação, e essas casas eram dedicadas exclusivamente ao cuidado de doentes e à prática da caridade, seguindo assim os ensinamentos de São Francisco de Sales e os dela mesma. Nessas adversidades e dificuldades, ela se mostrou sempre firme e devota a Deus, em seus serviços aos necessitados. Ela costumava dizer que ela, no amor ao trabalho e no amor ao trabalho do amor, ela se consumia. Após a morte de São Francisco de Sales, ela se dedicou totalmente e, apesar da sua tristeza, ela escreveu muitas cartas de amizade e orientação. São o seu testemunho. Sua espiritualidade profunda demonstra sua inteligência e liberdade, mostrando que ela não era apenas uma sombra anônima de São Francisco de Sales. A vida de Santa Joana de Chantal foi marcada por sua dedicação ao serviço dos mais necessitados e pela busca constante de Deus. Vejam, meus irmãos, que alegria ter uma alma dessa, que apenas se dedica ao irmão sem pedir nada em troca. Sua caridade e bondade para com os doentes e pobres renderam-lhe o título de Santa Ana de Chantal da França, comemorado todo o dia 12 de agosto. Ela foi canonizada pelo Papa Clemente VIII. E a Ordem da Visitação, fundada por ela, continua a existir até hoje, espalhando sua missão de serviço aos pobres e aos doentes, seguindo os princípios de caridade e humildade estabelecidos por Santa Joana e por São Francisco de Sales. Ela é lembrada como uma mulher nobre que abandonou a sua vida de luxo para servir a Deus e aos necessitados. Meus irmãos e minhas irmãs, sigamos o exemplo desta grande mulher.
E desde já convido todos vocês que nos ouviram hoje para estarmos juntos amanhã, conhecendo mais um santo da nossa igreja. Que o Senhor possa estar em nossos corações e a paz dele esteja sempre conosco. Amém. Santa Joana de Xandall, rogai por nós. A resposta, você santa.